Faça todos os mandamentos do Free Step, depois se sinta livre para fazer o que bem entende. O que é uma boa entrada num racha? O que vale mais ou menos pontos? Base, combo, joker. Qual o fundamento mais importante? Como esses fundamentos devem ser avaliados em campeonato? Tudo isso e mais um pouco no vídeo de hoje. E para o vídeo ficar ainda melhor, eu trouxe como convidado para me ajudar nesse tema o meu irmão brabíssimo Pierre Cadu, que é um dos caras mais crânio do Free Step aí, tanto na teoria quanto na prática. Então já senta o dedo no like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative as notificações que o vídeo de hoje tá denso. Antes de ir para o assunto do vídeo, quero fazer uma recomendação rápida aqui. Caso você ainda não tenha assistido aos outros vídeos do canal, eu peço que você assista em sequência, porque os vídeos vêm sendo postados de uma forma que a gente está construindo uma sequência lógica, que inclusive vai ajudar muito na compreensão desse vídeo aqui. Então, para você estar mais situado e não ficar perdido sobre o que a gente vai falar aqui, assista os outros vídeos lá, caso você não tenha assistido ainda, beleza? Bom, a ideia desse vídeo aqui não é engessar a arte, mas é trazer uma objetividade maior no quesito avaliação em campeonatos. Com isso, a gente não quer perder o valor da subjetividade, que é muito importante. Porque pensa comigo, se tudo fosse 100% objetivo, a gente não tinha jurados diferentes em diferentes eventos. Porque se tudo é uma questão objetiva, você colocaria uma máquina lá e ela fica computando os pontos e já era. Mas a gente sabe que não é assim. A interpretação de cada um, a subjetividade de cada indivíduo é muito importante. Então, a gente quer aqui estabelecer um equilíbrio, trazer uma base objetiva forte para que ela valorize ainda mais essa subjetividade que é tão importante. Bora entender isso melhor. Para começar minha tese aqui, eu quero deixar primeiro o comentário do Takeshi, o Gui Santos, no meu vídeo sobre os fundamentos do Free Step. Ele disse que concorda com a minha visão sobre como os fundamentos se relacionam. De forma resumida, nesse vídeo aí, eu, junto com a ajuda do GPT e toda a bagagem de inteligência artificial dele, chegamos à conclusão de que existe uma distinção nos fundamentos do Free Step. Você tem os fundamentos estruturais, que são os essenciais, aquilo que é obrigatório para a mecânica da dança, e os fundamentos conceituais. Eles não são obrigatórios, mas eles servem como complemento, como forma de enriquecer a performance. Você não é obrigado a aprender para se caracterizar como um dançarino de Free Step, mas eles estão lá, eles existem, eles são praticados e têm o seu valor. Nesse caso, dentro desse círculo aí, tá todos os tipos de joker que a gente tem no Free Step. E o GPT falou que um dos critérios para o fundamento conceitual, que é o joker, se tornar um fundamento estrutural é integrar ele com os fundamentos estruturais. Ou seja, em vez dele ser executado de forma orgânica, sozinha, isolada, como uma colagem, ele acontece de forma junta e de forma simultânea. Nós vimos as diferentes formas de você fazer essa execução simultânea, de você fazer essa integração no vídeo passado aqui do canal, em que a gente falou sobre execução simultânea. Embora você tenha formas mais leves e breves de se integrar os fundamentos, de fazer eles de forma simultânea, com certeza o mais agressivo, o mais denso é o movimento simultâneo, que consiste nos combos estarem integrados com os jokers. Você tem uma sequência longa, elaborada de combos e junto com ele, de forma simultânea, coordenada e lógica, você vai fazendo movimentos de ligação e de efeito. Então você tem a forma de execução orgânica, tanto dos fundamentos estruturais quanto dos fundamentos conceituais, que seria a forma mais crua de se fazer esses fundamentos. E, por outro lado, você tem a forma de execução simultânea, que é quando você junta os dois e faz isso de forma integrada. Eles acontecem juntos, ao mesmo tempo, ok? Duas coisas importantes aqui. Uma, embora o joker ganhe mais força e maturidade na execução simultânea, não quer dizer que se ele feito de forma orgânica, separada, como uma colagem, ele é inválido. Não quer dizer que ele é inválido se ele for feito de forma orgânica, isolada. Só quer dizer que se ele feito de forma simultânea, ele é mais forte, ele é mais maduro. 2. Se ele não deve ser invalidado por conta disso, logo não deve tirar ponto de quem opta por fazer o joker de forma orgânica, como uma colagem, não como uma integração. E para você ver que isso não é coisa da minha cabeça, eu pedi ajuda para o ChatGPT, eu perguntei para ele e olha só o que ele me falou. Bom, pessoal, eu comecei recapitulando algumas coisas para o chat. Por quê? Chega em determinado nível de armazenamento aqui, de informação, de memória, ele esquece. Então, basicamente, eu peguei coisas do outro chat que eu conversei com ele, as conclusões ali, tudo que a gente já viu nos outros vídeos, e fui colando aqui para ele entender o contexto, tá? Então, eu falei aqui o resumo que ele mesmo deu, né? Base, variação e combo como fundamentos estruturais, joker como conceitual,
Coloquei aqui o resumo, a integração dos fundamentos, né, execução simultânea, tudo mais. Aí eu pergunto para ele, certo? Uma outra dúvida. Por que outra dúvida, galera? Porque essa conversa aqui tem mais coisa para cima. Eu já vou mostrar para vocês, mas é que eu tô adiantando um ponto aqui. Eu tô só trocando a ordem de como eu vou apresentar essa conversa com ele. Já que numa entrada ideal, mesmo o dançarino usando 30% de Joker, vocês já vão entender esses 30% aqui, tá? Como colagem, seria justo ele perder pontos por ter uma execução mais parada com as pernas, mesmo depois de ter cumprido os mandamentos? Ou seja, a execução simultânea e integrada deve ser exigida com tamanho afinco de forma que haja uma tolerância baixa para o Joker como colagem em 30% dos 8? E ele diz não. Ele diz que se o dançarino cumpre com excelência os 70% dos fundamentos estruturais, você já vai ver isso, e usa 30% do tempo como Joker, mesmo como colagem, ele não deve ser penalizado severamente. Por isso, ele não deve ser penalizado severamente. Por isso, ele diz aqui algo muito importante, que se o outro dançarino integrou o Joker com os fundamentos estruturais de forma simultânea, com controle e musicalidade, não é que o primeiro errou por ter feito de forma orgânica, mas o segundo fez algo mais avançado, mais sofisticado tecnicamente. Então, pessoal, existem dois extremos, tá bom? Nós temos que tomar muito cuidado para não ir para um extremo e cair num legalismo, num autoritarismo, sem embasamento nenhum, de ficar dizendo que Joker só vale se for feito de forma simultânea. Não é bem por aí, mas também nós devemos tomar cuidado, é claro, para não cair em outro extremo e cair num liberalismo total de querer encher uma entrada de Joker e você ter 10% de base dentro de uma entrada. Isso não é saudável e cria até uma inversão de valores nos fundamentos. Pelo fato do Joker ser um fundamento conceitual, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio saudável de forma que ele se relacione e priorize os fundamentos essenciais, base, combo e variação. Lembrando, dentro de uma entrada em campeonato. Vídeo é outra coisa. Então a nossa missão agora é refletir até que ponto o Joker é saudável dentro de uma entrada de freestep, de forma que ele não desvalorize os fundamentos estruturais. Eu tenho uma opinião que é muito próxima a uma frase que o Hellboy disse uma vez, que é: faça todos os mandamentos de freestep e depois se sinta livre para fazer o que bem entende. Então o problema seria fazer o que bem entende sem cumprir os mandamentos do freestep. Aí não é freestep. Mas o contrário disso, você cumprir os mandamentos do freestep e depois ter liberdade para fazer o que você bem entende, é muito saudável se feito de forma equilibrada. Falando de equilíbrio, de uns tempos para cá, quando eu comecei a mudar a minha visão a respeito do freestep e campeonatos, eu comecei a enxergar uma boa entrada de freestep como um funil, que você separa em duas etapas: fundamentos estruturais, que seriam base, variação e combo, e depois fundamento conceitual, Joker. Na maior parte da sua entrada, você exibiria o seu domínio sobre os fundamentos estruturais, base, variação e combo, e depois que você cumprir os mandamentos do freestep, você reserva uma fatia menor da sua entrada para o Joker. É como se você viesse construindo um edifício ou casa. Você primeiro coloca o alicerce, depois você sobe a estrutura da obra, depois parte para as instalações e revestimentos. Tudo isso seria os fundamentos estruturais. Depois, você pode se sentir livre para fazer a decoração desse prédio, como bem entender e achar mais criativo, o que seria o fundamento conceitual. O Joker é a cereja do bolo. Isso não só equilibra a relação entre Joker e os fundamentos estruturais, como base, variação e combo, mas dá até mais sentido ao termo ou tradução de Joker, que pode ser traduzido ou entendido como carta na manga. Faz muito mais sentido agora, porque você vai construir ali o básico, o mínimo, o essencial, aquilo que as pessoas estão esperando, né, do freestep, a base, a variação e o combo, e depois o que vai vir? Qual a surpresa? Qual a carta na manga? E aí entra o papel do Joker muito bem dentro de uma entrada. E eu também pedi ajuda pro GPT nesse assunto, para ver se eu não tava ficando louco, se isso não era coisa da minha cabeça, e ele chegou a uma conclusão muito parecida com a minha. Veja só. Bom, agora é que eu entro naquela parte dos 70%, 30% que você viu e deve ter ficado meio confuso. Depois que eu dei o contexto para ele, eu perguntei: beleza, então eu queria entender um cenário hipotético aqui. Como seria o critério de avaliação em um cenário onde o Joker ainda é usado como um fundamento conceitual, ou seja, ainda sendo uma colagem, não de forma 100% integrada com os fundamentos estruturais? Vou te dar mais detalhes de como é uma entrada de freestep. Eu explico para ele. Uma entrada de freestep em campeonato tem em média 45 segundos. Isso equivale em tempos musicais a 12 contagens de 8. Primeira dúvida: quantos 8s de base, variação e combos, fundamentos estruturais, seria saudável numa entrada de freestep para que depois o Joker, fundamento conceitual, possa ser feito? Tipo, depois que cumprir os mandamentos do freestep, num cenário em que o Joker vai ser executado como uma colagem mesmo,
sem execução simultânea, integrando com os outros fundamentos. E olha o que ele me fala. Critério proposto. Em 12 oitos, ou seja, 45 segundos, um bom equilíbrio seria base e variações de 4 a 5 oitos, combo de 3 a 4 oitos e o Joker, como uma colagem, né, no caso aqui, até 3 oitos. Ele fala aqui que se o dançarino começa com o Joker, a entrada fica vazia tecnicamente. A gente já vai ver mais sobre isso. Mas ele dá uma lógica, ó. A proporção 70% estrutural e 30% conceitual garante que o dançarino se prove dentro dos fundamentos originais e ainda tem espaço para expressar sua identidade trazendo o Joker. Ou seja, vai muito de encontro com aquilo que eu falei para vocês do funil em 2 etapas. Eu pergunto para ele um segundo cenário hipotético, que é o Joker sendo feito agora de forma integral, não de forma como uma colagem, mas de forma simultânea integrada com o combo. O nome disso se chama movimento simultâneo. Já que o combo não está sendo parado para executar os movimentos, como pode ser feita essa relação dentro de uma entrada? Como você enxerga? Olha que legal que ele diz aqui, galera. Ele diz que a divisão 70-30 perde a rigidez, porque o Joker deixa de ser uma seção à parte. Ele diz que você pode fazer durante toda a entrada, se o Joker for feito de forma simultânea, porque já não concorre com os fundamentos. Ele complementa, ele faz junto. Então, pessoal, a gente pode ver que, o Joker, mesmo sendo feito como uma colagem, ele ainda é uma forma legítima de expressão dentro do free step, contanto que seja feito de forma balanceada, não desvalorizando os nossos fundamentos estruturais. 2. Embora ele seja legítimo na sua forma orgânica, na sua forma crua, é na execução simultânea que ele ganha mais força e maturidade. 3. Uma média ideal para uma boa entrada de free step, em que você mantém o equilíbrio entre os fundamentos, é 70% dos fundamentos estruturais e 30%, uma fatia menor, para o Joker. Sua carta na manga, seu acabamento, sua decoração, a sua cereja do bolo. Bom, o que eu tinha para falar até aqui é isso. Agora eu vou pedir a ajuda do meu mano Pierre para falar um pouco mais, para fazer algumas considerações sobre o que já foi dito e falar mais coisas, como ele enxerga tudo isso, como ele avalia, qual a percepção dele em relação a tudo isso. Então, meu mano Pierre, é com você. Salve, salve galera, free steppers ou free stepeiros de todo o Brasil. Eu me chamo Pierre Cadu e pra você que não me conhece, eu danço desde 2008. Tenho lá as minhas experiências, gosto muito de estudar sobre a dança, então pra mim é uma honra fazer parte desse projeto que contribui tanto pra nossa cena. Bom, e sem mais delongas, vamos continuar aquele raciocínio que o João estava construindo. Bom pessoal, falando um pouco sobre o cenário de batalhas de free step, de rachas, eu já fui jurado de alguns campeonatos, inclusive 3 deles sendo campeonatos de nível nacional. E pra mim é um prazer enorme poder compartilhar com vocês aquele conhecimento e experiência que eu adquiri ao longo dos anos. Bom pessoal, eu concordo com tudo que o João falou, mas vamos deixar uma coisa aqui muito clara. Free step e qualquer dança não se tratam de uma ciência exata, e até por isso mesmo que nós dançarinos temos liberdade e criatividade. Portanto, essa colocação que ele falou de proporção 70-30 não é uma receita de bolo, mas sim uma estimativa daquilo que torna uma performance completa. E para entender um pouco melhor sobre os ambientes de rachas e de batalhas, eu gostaria de fazer uma analogia. E nesse exemplo que eu vou usar é o exemplo da construção de um edifício. Numa batalha de dança, mais precisamente de free step, nós sabemos que 2 ou mais dançarinos estão sendo colocados em comparação, ou seja, em contraste. E nessa analogia do edifício, nós estamos aqui para ver quem dos 2 ou mais constrói algo mais completo. No primeiro exemplo, eu vou utilizar como alguém que constrói um edifício funcional, porém básico. No segundo personagem, vamos colocar que ele tenha feito além do básico, ou seja, que ele tenha construído algo mais decorado, algo mais bem pensado, algo mais esteticamente satisfatório. Bom, um edifício básico com instalações e estruturas essenciais, ele cumpre o seu papel, isso é verdade. Porém, se esse edifício for colocado em contraste com um edifício que tenha mais detalhes, que tenha mais decorações e que faça mais sentido com aquela proposta, esse edifício tende a se destacar mais, concorda comigo? Mas calma, muita calma. Isso não significa que você é obrigado a fazer Joker em toda a entrada sua, mas o que nós precisamos ressaltar aqui é que o ambiente de vídeo, ele é muito mais propenso a admitir apenas os fundamentos elementais, os fundamentos mais estruturais do free step. Já num contexto de batalha, onde você vai ser comparado com outro dançarino,
dançarino, quanto mais completa for a sua performance, melhor é para você se destacar perante o seu oponente. Um exemplo que eu posso usar aqui é do Krump. Lá no Krump, você já ouviu falar em Cap Tricks? Cap Tricks nada mais são que movimentos sequenciais com um boné. Então, eu não tenho um boné para exemplificar aqui. Oh meu Deus. Mas os Cap Tricks, eles não são elementos fundamentais, ou seja, estruturais do Krump, mas eles são utilizados para enriquecer a performance, principalmente quando se fala em um ambiente de batalha. Um dançarino pode ganhar do outro utilizando apenas elementos estruturais da dança? Sim, é totalmente possível. Porém, quanto mais armas, aliás, famoso AdSense. Porém, quanto mais recursos o dançarino tiver para usar ao seu favor, melhor para a performance dele. Isso nos leva a uma fase muito importante dessa análise que a gente está fazendo, porque algumas pessoas podem afirmar: poxa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer nada. Dá pra colocar o meme do pica-pau. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer nada. Se não colocar, é mancada. Eu vou ficar igual um idiota aqui fazendo gestos aleatórios. É, tu vai fazer isso. Então, pessoal, em momento algum nós podemos dizer: você pode ou não pode fazer tal coisa. É claro, nós precisamos proteger aquilo que é essencial e estrutural para o free step. Porém, a nomenclatura que a nossa cultura carrega por si só são passos livres, free step. Ou seja, o free step é inspirado em outros estilos de dança, jazz, sapateado, sea walk, dentre muitos outros. Sendo assim completamente possível extrairmos inspirações para acrescentar na nossa performance. Então nós sabemos que uma boa performance é aquela que consegue se adaptar àquilo que está sendo pedido. E para isso eu vou citar 3 termos que vão formar um termo que é fundamental para o nosso raciocínio lógico e para que a gente chegue numa conclusão racional. São eles: intenção, ambiente e música. Esses 3 elementos formam o nosso tão famigerado contexto. E por que o contexto é tão importante? Pois sem ele é muito difícil eu tomar como parâmetro algum tipo de avaliação. Mas já já a gente chega lá. Antes disso, vale ressaltar que a música ela pode ditar muito sobre uma performance. Você que dança, já dançou ou pretende dançar free step, mas acompanha pela internet, sabe que existem diversos tipos de música eletrônica com batidas diferentes, efeitos sonoros distintos, que transmitem uma certa sensação ou emoção para um determinado contexto. Portanto, você já deve ter ouvido alguma música de hard electro, deve ter ouvido alguma música de electro house, electro trash, complexo, dentre muitos outros. Em qualquer uma dessas músicas é possível performar dançando free step. Porém, você concorda comigo que cada uma dessas músicas acaba pedindo, solicitando algo do dançarino? Porque dança é uma forma de expressão. Então, se eu quero me expressar através desses movimentos em cima de uma batida, eu preciso entender a intensidade. E aí sim nós podemos já introduzir aos nossos 3 elementos cruciais para entender o contexto. O contexto nada mais é do que a união entre a intenção do dançarino, a música que está tocando e o ambiente que ele está inserido. Seja um ambiente de batalha, um ambiente de vídeo, um ambiente de showcase, pré-seletiva, de um campeonato. Percebe que são ambientes diferentes, que podem trazer músicas diferentes e aí sim gerar uma intenção diferente para expressar aquilo que a música solicita, gerando assim um contexto próprio para aquela performance. Portanto, para que a sua avaliação seja coerente, é necessário que você contextualize aquela performance, pois ela está num ambiente, o dançarino tem uma intenção e a música está pedindo algo. Portanto, um dançarino de alta performance é aquele que consegue unir e adaptar a sua dança ao contexto, utilizando todo o seu arsenal de elementos estruturais e elementos complementares de uma forma inteligente e criativa. E agora, conseguiu entender um pouco mais sobre esse universo das batalhas de free step? Eu espero ter contribuído para que com esse raciocínio lógico, minuciosamente estudado, analisado, debatido e apresentado aqui, tenha te ajudado alguma forma de entender um pouco mais sobre esse universo de batalhas de free step. Lembrando que a nossa intenção aqui é apresentar o nosso estudo acerca do free step, cultura que nós fazemos parte há muitos anos. É isso, pessoal. Um abraço. João, é com você. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Qual a sua opinião? Comenta aqui embaixo e não deixe de deixar o seu like, se inscrever, porque os próximos vídeos, pessoal, a gente vai sair um pouquinho da teoria e vai começar a trazer a teoria para a prática.
porque é isso que vale no fim das contas, né? Você quer melhorar o seu free step, quer ser mais técnico, quer melhorar a sua performance dentro dos rachas, do ambiente competitivo, então você está no lugar certo, beleza? Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.